7h31. Hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Muito bom dia. Vamos aos destaques da edição de hoje. Após receberem áudios de presidente, caminhoneiros retrocedem e liberam a BR-174. Deputado Sinésio Campos fala conosco sobre a suspensão da CPI da energia que aconteceu diante de uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Sexta parcela do auxílio emergencial começa a ser depositada na semana que vem. Operação Enchente encerra com mais de 120 mil famílias atendidas com o auxílio estadual e ajuda humanitária. Governo do Amazonas retoma aulas 100% presenciais em 61 municípios do interior. Procurador do Tribunal de Contas da União pede o afastamento de presidentes da Caixa e do Banco do Brasil. E na coluna O Poder, Adail Pinheiro tem pedido de revisão negado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e continua com a sentença pelo crime de pedofilia. Prefeitura de Manicoré pretende gastar mais de R$600 mil com mecânica, lanternagem e hidráulica em um único ônibus. Instagram libera série de comunicados sobre novidades dentro da plataforma e é sobre isso que nós vamos conversar hoje na coluna Geração Digital. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu jornal das 7h30 da manhã. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Muito bem, agora vamos conferir, são 7h33 e a gente confere então as principais manchetes dos jornais de todo o país. Começando pelo Estadão, o estado de São Paulo, que traz aqui na sua manchete principal: Fux responde a ataque e alerta para crime de responsabilidade. Presidente do STF diz que desrespeito à justiça é atentado à democracia. Ninguém fechará esta corte, afirmou o presidente do STF. Tensão eleva o dólar e derruba a bolsa. Temos ainda em discurso: Lira ignora impeachment. Estradas de 12 estados têm atos de caminhoneiros. Tem ainda acasamento da crise econômica com a da política. E tem aqui, contrato prevê aeromóvel até Cumbica em 2024. O termo de implantação do transporte ferroviário até o aeroporto de Cumbica foi assinado ontem. Esses foram os destaques do Estadão de hoje. Vamos agora à Folha de São Paulo, outro jornal importante do nosso país, que traz aqui: desobediência de Bolsonaro ao STF será crime, afirma Fux. Ameaça se concretizada, seria crime de responsabilidade. Lira pede basta, sem citar impeachment. Em 15 estados, caminhoneiros fazem bloqueio em rodovias. Bolsonaristas fecham esplanada dos ministérios. Mais de 100 caminhoneiros ocuparam a esplanada para pressionar pela derrubada do bloqueio que dá acesso ao Supremo e ao Congresso. O golpe de Estado já foi, vai ser ou está sendo, aqui na coluna publicada no Estado de São Paulo. Contenção, na Folha de São Paulo, na verdade. Contenções, Bolsa tem maior queda desde março. E também empresários querem que governo mire retomada, não Supremo Tribunal Federal. E aí, um último destaque: Anvisa dá aval a novo remédio contra a Covid. A Anvisa aprovou o pedido de uso emergencial do Sotrovimab, um novo medicamento para pacientes com Covid-19, indicado para casos leves e moderados da doença. Ele é o 5º tratamento liberado pela agência.
Folha de São Paulo, então aí são esses os destaques. 7h36. Jornal da Cidade. Só o que importa. Continuando aqui com as manchetes, vamos agora ao jornal O Globo, que traz crise institucional. Fux desprezar a ordem judicial é crime de responsabilidade. O presidente do STF responde a ameaças de Bolsonaro à democracia. Lira faz críticas a bravatas em redes sociais. Caminhoneiros bloqueiam rodovias em 14 estados. Crise política derruba mercado. E também volta de público põe Flamengo a clubes da Série A e CBF. Esses foram os destaques aqui do jornal O Globo. E a gente encerra aqui a nossa leitura das principais manchetes falando do principal jornal aqui do estado do Amazonas, que é o jornal A Crítica. Vamos ver se a gente consegue ler. Judiciário, Fux reage a ataques e demonstra crime de responsabilidade. Tem também Legislativo, Arthur Lira silencia sobre impeachment. Temos também caminhoneiros, estradas no Amazonas, movimento planeja interditar a rodovia. Embalados por mobilização nacional, grupo estuda fazer bloqueios no estado. Na verdade, eles começaram a fazer ontem à noite e daqui a pouco a gente vai atualizar essas informações, como está neste momento, com a repórter Edila Chaves. Temos também aqui mais manchetes, né? Temos aqui, Tribunal de Justiça mantém a sentença de Adail Pinheiro. A gente também vai falar disso na coluna Sim Não, filho espancado até a morte. E projeto vai investir na rede de água. E Ministério Público investiga excesso de matriculados lá no CMPM 5. Esses foram os destaques do seu Jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. Muito bem, a previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol, com algumas nuvens de manhã, com chuvas rápidas, como a que aconteceu agora há pouco, para quem está aqui nessa região da cidade, aqui pelo Aleixo, né, teve uma chuva rápida, com chuvas rápidas durante o dia e também no período da noite. A mínima é de 23 graus e máxima de 32 graus. Trânsito. Vamos agora com Edila Chaves atualizando pra gente a situação do trânsito na cidade de Manaus na manhã desta quinta-feira. Muito bom dia, Edila. Por onde você anda nesse momento? Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que acompanham a nossa transmissão. Olha, no momento a nossa equipe acabou de passar por uma situação onde já temos informação de um acidente. Graças a Deus, apenas danos materiais, apesar do condutor da motocicleta ter sido levado para o hospital, viu? Mas está consciente, estava ele e uma moça, eles acabaram colidindo na traseira de um veículo particular, eles que estariam em uma moto. Vou só falar aqui o final da placa, tá ok, Álvaro? Porque okay, para não assustar. Okay. Inicia com PHX, final 37. Mas o condutor, como já falei, o SAMU acabou de conduzi-lo ao pronto-socorro 28 de agosto, mas para fazer um check-up, nada grave. Com isso, Álvaro, este acidente aconteceu próximo ao conjunto Ayapuá, na estrada da Ponta Negra, sentido bairro Centro. Então, olha só, o acidente foi bem neste ponto, onde temos ali uma rotatória e também próximo a um semáforo. Com isso, acabou por ocasionar, por alguns minutos, agora que o fluxo está fluindo, mas por alguns minutos, um congestionamento de aproximadamente 800 metros, viu? Ou seja, de frente lá da Igreja da Restauração, até em frente ao Ayapuá, tivemos uma retenção por conta deste acidente. Já está resolvido então, né, Edila? Já graças a Deus, e estamos noticiando que o condutor, né, não está grave, a moça inclusive seguiu, e o rapaz
do veículo particular, inclusive prestou ajuda a todos, inclusive a moça que, graças a Deus, não se machucou. Quem se machucou foi o próprio motociclista. Ela estaria na garupa, né? Ela está só nervosa, mas o próprio rapaz do carro acabou ajudando e estão ali seguindo. Bom, devido a essa chuva, gente, tivemos então aquela questão de uma atenção redobrada dos motoristas na cidade de Manaus. Amanhecemos com uma chuva intensa. No Tarumã, gente, parecia que era um vendaval, viu? Estava chovendo muito. No demais, nós temos, olha, Avenida Constantino Nery, fluxo fluindo, Avenida Torquato Tapajós, uma pequena retenção ali, sentido municipal, né, sentido bairro centro. Nós temos sempre aquela prévia ali, uma retenção, mas creio que seja, Álvaro, acabei por perceber hoje, devido ao retorno às aulas. Mais à frente, nós temos a Escola Benival Rivail, e com isso, os pais param, né, principalmente na Torquato mesmo, não entram na escola para poder deixar seus filhos, e ali existe aquela dificuldade do trânsito fluir até o municipal, entendeu? Eles ficam parando ali em várias mãos, né? Não fica só numa única mão, fica mão dupla, mão tripla, né? E aí acaba atrapalhando exatamente o fluxo dos carros. Isso acaba dificultando. E o outro caso que estamos trazendo é a respeito da questão, gente, da paralisação dos caminhoneiros. Trouxe uma preocupação até mesmo ao próprio presidente, onde acabou por mandar uma mensagem a eles, né, pedindo para que liberassem as vias. Foram 12 estados, incluindo, olha, aqui da região norte nós temos aqui Roraima e Pará, viu? Os dois estados da região norte estariam envolvidos, seriam 12 estados. Essa retenção iniciou ao final da tarde de ontem até a noite, porém, durante esta manhã já temos ali abertura, já estão passando os carros, porém alguns caminhoneiros, não todos, viu? Mas alguns ainda estariam parados, gente, ali próximo às rodovias, a gente chama ali no acostamento, né? Nem todos, viu? Observação, a própria assessoria da Polícia Rodoviária Federal encaminhou nota informando que já está tudo liberado, porém alguns caminhoneiros ainda estariam, mas não tantos. Bom, nós temos a informação que teve um estado... Oi? Rapidinho, só lhe interromper. Eu queria mostrar agora as imagens, porque, na verdade, a informação oficial é que eram 12 estados, Roraima, né, mas mais lá para o quilômetro 400, ou seja, passando de Roraima, já no sentido Venezuela, estaria interrompido ontem, final da tarde. Aqui, no estado do Amazonas, alguns caminhoneiros ensaiaram essa paralisação. A gente tem imagens aqui, foi na noite de ontem, olha. Isso aqui, essas imagens que você está vendo, o imediato ontem capturou por volta ali das 10 horas da noite, né? Os caminhoneiros começaram a se aglomerar ali no quilômetro 2 da rodovia, mas veja, eles estão, na verdade, naquela área, é como se fosse um acostamento mesmo, né? Tem um sentido também de tentar fazer a paralisação. A Polícia Rodoviária Federal começou a agir no local ali, e aí, agora de manhã, a gente já tem a imagem, a informação oficial. Veja, olha, a Polícia Rodoviária Federal ali controlando a situação toda. E vamos mostrar agora as imagens agora de manhã, que é isso que a Edila está falando. A Edila esteve lá agora pela parte da manhã para saber se efetivamente já estava acontecendo essa paralisação aqui no estado do Amazonas também. E a gente mostra nas imagens, vou pedir para trocar as imagens aí, colocar aquelas imagens do dia, agora que foram as imagens agora do início da manhã, que a Polícia Rodoviária Federal mandou. Está aqui, olha, vou mostrar para você, tira só o símbolo aí para o pessoal poder enxergar com mais clareza. As imagens, essas são as imagens aí do quilômetro 2 da BR-174. Dá para tirar aí o símbolo de cima da imagem ou não? Bom, então me tira aí, bota a imagem centralizada, bora ver se a gente consegue mostrar com qualidade. Aí tá aí, olha. Essas são as imagens agora da manhã, né? De agora de manhã, que a própria Polícia Federal, Rodoviária Federal, informou. Então você vê o fluxo normal no quilômetro 2 da BR-174. A gente não tem informações se a paralisação lá
no quilômetro 400, né, para depois ali de Boa Vista, continuou. Mas aqui, pelo menos, nesse fluxo entre Manaus e Presidente Figueiredo, ela está normalizada. Edila, voltando para você, eu fiz só essa interseção aí para explicar ao pessoal e mostrar também as imagens. Pois é, Álvaro. Então, nesse sentido, nós percebemos a preocupação do presidente, né, onde ele acabou por enviar uma mensagem aos caminhoneiros pedindo, né, para que eles tivessem consciência quanto a isso, devido ao impacto que iria sofrer não somente a questão da economia e literalmente aos pobres. Palavra do próprio presidente, onde a preocupação dele quanto a essa questão dos caminhoneiros, né, acaba por impactar realmente todo o nosso país. Lembrando, Álvaro, que no ano de 2018 nós tivemos também um caso onde os próprios caminhoneiros fizeram paralisações, né, a equipe do Site Imediato também acompanhou e nós percebemos o grande impacto que ocasionou naquela época. Querendo ou não, eles têm a força, né? E isso foi uma preocupação muito grande do presidente, já tendo referência do ano de 2018, então com uma preocupação intensa a isso, ele pediu para que deixassem que eles mesmos iriam tentar resolver esse problema, caso o problema onde ele o coloca, né? E caso não houvesse, aí voltariam a conversar, mas que a princípio que realmente fossem liberadas. Nós tivemos o caso em Varginha, né? Interior de São Paulo, ali naquele pedaço, nós tivemos durante a noite de ontem a informação de que seria para mais de 1 quilômetro de paralisação onde os caminhoneiros estariam, né? Seria para mais de 1 quilômetro. Então, ou seja, a gente percebe que realmente eles têm uma força e acabam se colocando nessa condição de seguir ou não, mas em alguns pontos já estariam liberados, em outros apenas alguns estariam ainda pelo estacionamento, pela parte ali da rodovia. A nossa equipe vai estar acompanhando este caso afinco e trazendo mais detalhes sobre isso, obviamente, para quem acompanha o Site Imediato. Obrigado, Edila Chaves. Daqui a pouco você volta com as informações de polícia da noite e madrugada. 7h48. Trânsito. E agora vamos fazer um resumo aqui da Covid-19 por todo o Brasil, que registrou agora 250 mortes pela doença nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 584.421 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 14.430 novos casos, totalizando agora 20.928.000 brasileiros contaminados desde o início da pandemia. O número de recuperados, ou seja, aqueles que sobreviveram, superaram essa doença, ultrapassa os 19.966.693, o que corresponde aí a 95,4% da população brasileira. No Amazonas, uma morte foi registrada nas últimas 24 horas. E o total de óbitos chega a 13.698 desde o início da pandemia. 62 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas e o total já chega a 425.125 desde o início dessa pandemia. Falando agora de vacinação, no Brasil, 204.994.397 pessoas já completaram o esquema vacinal, tomando as 2 doses ou a dose única de vacinas, o que corresponde a 83,92% da população. Nas últimas 24 horas, 1.632.136 imunizantes foram aplicados, os que tomaram a primeira dose somam 136.028.000 pessoas, equivalente aí a 63,77% da população, portanto, parcialmente imunizada. Aqui no Amazonas, de acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 3.431.480 pessoas já tomaram as 2 doses ou a dose única de vacinas até este domingo, sendo 2.366.561 de primeira dose e
e 18 mil de segunda dose, além dos 45.933 que tomaram a dose única. Anvisa aprova medicamento para tratamento da Covid-19, o Sotrovimab. Vou repetir aqui, Sotrovimab, esse é o nome. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a autorização emergencial em caráter experimental de um medicamento para tratamento de pacientes com Covid-19, esse Sotrovimab. O remédio foi autorizado para uso em pacientes com quadro leve e moderado e com risco de evolução para uma situação grave. Ele é contraindicado para pacientes hospitalizados que precisem de suporte ventilatório, por exemplo, né? Pleno do Tribunal de Justiça vai julgar pedido de anulação da decisão que barrou a CPI da energia, após a suspensão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energia, tomada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O deputado estadual Sinésio Campos se posicionou na Assembleia Legislativa do Amazonas e sobre isso a gente conversa agora com o deputado que já está na linha conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, você fala? É Álvaro Corado, jornalista. Tudo bem, irmão? Tudo bem, eu gostaria que o senhor conversasse com a gente um pouco aí sobre essa CPI, né? Teve aí essa decisão contrária. Eu vou entrar no outro telefone, tá, irmão? Ok, okay? Ok, então. Olha, entrando, tá? Tá certo. Olha, a gente vai conversar então daqui a pouco com o Sinésio, acho que ele está com algum problema na ligação. Então vamos continuar aqui com as informações do dia, né? Falando agora, qual é o próximo passo aqui? A revisão do FGTS promove 300 bilhões de reais aos trabalhadores de 1999 a 2021. A revisão pode render altos ganhos aos trabalhadores que exerceram suas profissões no regime na consolidação das leis do trabalho com carteira assinada a partir do ano de 1999. O valor que cada trabalhador tem para receber dependerá de uma análise de 3 pontos principais, sendo o tempo de trabalho como registro em carteira, valor do salário e o tempo em que o FGTS permaneceu depositado nas contas vinculadas ao fundo. A partir disso, a revisão se torna mais favorável ou não ao trabalhador. Isso porque quem teve pouco tempo de carteira assinada após 1999, com salários baixos e que resgatava sempre os valores do FGTS, a revisão pode não ser tão vantajosa. Sexta parcela do auxílio emergencial começa a ser depositada na semana que vem. O pagamento da sexta parcela do auxílio está previsto para a semana que vem, no próximo dia 17 de setembro. O novo calendário terá início com os cidadãos inscritos no programa Bolsa Família, com o final do NIS 1. Esse público consegue sacar o benefício em espécie ou movimentá-lo imediatamente após ser creditado na conta poupança social digital. Vamos agora, então, falar com o deputado Sinésio Campos sobre a CPI da energia. Bom dia, deputado. Bom dia, Álvaro Corado. Bom dia, ouvintes do Jornal da Cidade e do site Migrato. Nós estamos à disposição aí, tá? Eu apresentei o pedido de CPI, né, da Amazonas Energia, e estou aqui com o presidente desta CPI, à sua disposição. Bom, deputado, a gente, com a decisão da Justiça de suspender a CPI, a primeira argumentação foi de que a CPI ela precisa ter um objeto específico de investigação, e me parece que o Judiciário entendeu que no seu pedido não havia essa especificação do que seria investigado nessa CPI. Como é que o senhor se posiciona em relação a essa questão? Olha, é por isso que existe advogado no mundo, né? Uhum. Fazer o contraditório, fazer a postergação e tentar conseguir protelar o início dos trabalhos da CPI. Está marcado agora para 8 horas da manhã, no dia de hoje, já o planejamento
das atividades da CPI da Amazonas Energia. E o que estão tentando fazer é postergar, tendo em vista que não se sustenta essa liminar. Uma liminar concedida num sábado à noite, no dia 4, e que essa suspensão da instalação, sob a argumentação defendida pelos advogados da empresa, que ao invés de investir, como era o compromisso dessa empresa, quando comprou, né, do Estado, né, quando foi privatizado, e que não vem investindo, né, falando que não tem um fato gerador. Eu digo para você que tem um fato gerador e que não se sustenta dizer que essa CPI não tem e que, na verdade, são fatos genéricos. Primeiro, toda a população é sabedora que essa Amazonas Energia, com uma concessão pública, ela presta um desserviço à população, e esta CPI ela tem o objetivo principal, como fato determinado, é apurar as irregularidades no fornecimento de energia elétrica por parte da empresa concessionária, né? Que, no mais, são desdobramentos. São desdobramentos, Álvaro, como perdas econômicas, graves transtornos para a população consumidora, né? Tanto a capital como o interior, blackouts, apagões, perda de energia, né? Precariedade da manutenção, ou seja, incluímos esses itens, mas são pontos secundários que serão objeto de apreciação. Mas o fato determinado é a CPI que teria que ter, no mínimo, 8 assinaturas, menos de 10 minutos, conseguir, quando apresentei, no mínimo 8 e consegui 11 assinaturas, apurar todas as irregularidades. Se formos ouvir a população, tarifas elevadas, descumprimento da lei estadual no que diz respeito ao corte de energia. Para não cortar agora na Covid, né? Porque tem essa lei, COVID, né? Então, isto tudo está inserido nas irregularidades no fornecimento. Ou seja, quando descumpre uma lei, isto é uma irregularidade, é ou não é? Então, não tem porquê uma arguição jurídica feita pelos advogados da empresa, que, na verdade, nada mais é do que uma forma de postergar, de protelar o início das atividades da CPI. Então, eu entendo que o fato gerador, o fato determinado, ele é bem específico. Agora, claro, são várias irregularidades que essa empresa vem cometendo, mas que nós queremos, na verdade, que ela seja responsabilizada por todos os danos que a população vem sofrendo. Então, o meu papel como deputado, diante de todas as formas que tentamos antes de pedir essa CPI, e eu presido, Álvaro, eu presido a Comissão de Minas e Energia. Foram várias agências públicas que fizemos, pedindo exatamente o plano de execução de obras, de ampliação de rede, né? Ou seja, e tudo que foi pedido nas agências públicas, reivindicado pela população, essa empresa sequer deu respostas. Então, não teve outra alternativa que não fosse uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, então, deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor colocou aí que a decisão ela foi dada no sábado à noite e tal, num período de plantão, ou seja, dentro de um contexto de que havia aí talvez um direcionamento dessa decisão. Mas eu queria ir mais longe. O senhor acha que essa decisão, ela de alguma forma fere o princípio dos três poderes, no que tange principalmente a CPI já ter a quantidade de assinaturas para que ela pudesse acontecer? Ou o senhor acredita que essa posição do Judiciário em relação ao que a Assembleia fez tá normal? Ou isso é uma interferência? Por conta disso que somente ontem que o TJ comunicou à Assembleia Legislativa e a Procuradoria da Assembleia fará a defesa diante dessa liminar proferida pelo
Tribunal de Justiça. Nós aguardamos o mais breve possível que o Pleno do TJ não acate essa liminar e que o Poder Legislativo faça o exercício pleno das suas atividades, que é fiscalizar essas ações. Então, é o papel do Poder Legislativo fiscalizar, correto? Como é do Judiciário, depois dos resultados dessa CPI, julgar todas as ações, todos os encaminhamentos, todas as apurações que a CPI fará. Então, eu tenho certeza que os resultados dessa CPI serão encaminhados aos órgãos competentes. E aí sim, Álvaro, o TJ vai analisar todos os procedimentos de julgamento dessas ações. Agora, é uma fase preliminar, que é apurar as irregularidades que essa empresa vem fazendo. Então, o modus operandi do parlamento é fiscalizar e estar sempre ao interesse da sociedade. Então, nada mais a Assembleia fez. Dos 24 deputados, que seria somente 8 necessários assinaturas para abertura, conseguimos 11. Então, está dentro do rito legal, do rito constitucional e mais. Duas leis estaduais que nós aprovamos, que foi a lei 5.145, que proibia o corte de energia elétrica no período de pandemia. O próprio Supremo Tribunal Federal validou essa lei estadual. E o Supremo Tribunal Federal considerou legítimo, até a fim de ampliar e proteger o consumidor e preservar o fornecimento do serviço público. Agora, veja bem, isso é ou não é uma irregularidade? Isto é ou não é um ato ilegal e ilegal, exatamente. Tendo em vista que feriu uma lei, duas leis estaduais, feriu uma decisão do Supremo, feriu uma decisão do STF também. Então, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal validou duas leis estaduais. Então, só isso já validava, já legitimava, e já legitima, aliás, esta CPI. Então, diante disto, eu vejo que não existe fato genérico, existe fato específico. Por isso, esse fato determinado é exatamente isso, apurar as irregularidades. E, dentre elas, exatamente ferindo duas leis estaduais, seria uma delas que, como é que diz, sofreu descontinuidade do fornecimento de energia. Então, eu vejo que o Pleno, a Assembleia agora já se manifestou, tanto o presidente como a Procuradoria... Não, o processo, então, já foi feito o recurso, então, já foi dada entrada no recurso? Não, somente ontem à tarde, a Assembleia Legislativa foi comunicada. Foi comunicada. Então, deve dar entrada agora, nos próximos dias, né? Porque tem um prazo legal aí da Assembleia fazer a defesa, né? Mas eu estou falando aqui que a defesa maior é a defesa do povo do Amazonas, né? Tem um rito aí jurídico, então, as brechas jurídicas, né, que os advogados tentaram articular, tentaram convencer o magistrado no plantão, né, de sábado à noite, mas eu tenho certeza que o Pleno estará fazendo justiça e estará acatando as arguições que a Assembleia Legislativa, junto com a Procuradoria da Casa, estará apresentando. Não é mais, Álvaro, não é mais o presidente da comissão que fará a defesa desta manutenção, tendo em vista que não é mais do deputado Sinésio autor desta CPI. Isso já é um fato consumado quando apresentei e consegui 11 assinaturas. Agora é do Poder Legislativo, é da sociedade que deve, e está, na verdade, está tendo muita adesão, a população está aprovando e quer exatamente com que esses abusos que essa empresa vem fazendo, humilhando a população, que deve ser responsabilizado por tudo isso. Uma empresa que tem uma concessão pública, ela foi privatizada,
mas é uma empresa que tem uma concessão. Ou seja, o que é uma concessão? É uma licença de exploração desse serviço. Ela não é dona. O Estado tem responsabilidade com isso, diante desse serviço, que é um serviço essencial, que é a produção e distribuição de energia para a população. Então, a população ela tem que ser protegida. E o primeiro ponto, a primeira porta de entrada é o Poder Legislativo fazer a sua defesa, fazer a cobrança dessa empresa que tem essa concessão, que tem essa licença, né, de exploração desse serviço e, por conseguinte, os resultados dessa CPI, o Judiciário, o Ministério Público e os órgãos de fiscalização e controle, que eles, a posteriori, possam assumir seu papel. A posteriori, não é agora, que a priori quem tem que fazer esse papel é o Poder Legislativo Estadual. Tá certo, conversamos aqui com o deputado Sinésio Campos, e aí que se posicionou aí de uma forma muito clara em relação tanto à decisão do Poder Judiciário, né, ressaltando aí a independência do Poder Legislativo após colher, né, as 11 assinaturas, né, sendo 8 só necessárias para o início dessa CPI. Obrigado, deputado. Obrigado pelas informações. Que Deus te abençoe, Álvaro. Você e todos que acompanham o site imediato, estamos à disposição. Eu vejo que é dessa forma. A sociedade ela tem que se insurgir. Eu vejo que as instituições, quando se calam, os poderes aí, eu digo, quando os poderes se calam ou se omitem, né? Quem perde é a população. Então, eu vejo que a Assembleia Legislativa está fazendo seu papel. Eu vejo que também o Supremo Tribunal já validou as leis estaduais que determinavam que essa empresa não suspendesse esse serviço, e essa empresa não cumpriu. Ela é frequentemente uma empresa que não cumpre as leis e agora busca a guarida numa liminar. Então, eu tenho certeza que o Pleno não vai dar essa guarida para essa empresa que penaliza a população, tá bom? Que Deus te abençoe você e todos que acompanham o site imediato. Muito obrigado. 8h08. Jornal da Cidade. Operação Enchente encerra com mais de 120 mil famílias atendidas com o auxílio estadual e ajuda humanitária. O Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil do Governo do Amazonas apresentou o balanço da Operação Enchente em 2021, que foi lançada em março para prestar assistência a famílias afetadas pela cheia histórica dos rios do Amazonas. Neste ano, o Estado entregou de forma inédita o auxílio estadual enchente, no valor de R$ 300 para 120.955 famílias de 56 municípios, totalizando aí mais de 36 milhões em investimentos no benefício. O auxílio estadual enchente possibilitou, por exemplo, a compra de alimentos e outros itens essenciais para essas populações. Polícia. Agora vamos então direto com Edila Chaves, que traz o resumo dos principais casos de polícia dessa manhã, Edila. Eita, Manaus, Álvaro. Pense que na noite de ontem nós tivemos mais uma prisão. Na verdade, aconteceu à tarde e o cidadão, entre aspas, de bem, acabou sendo apresentado à noite, né? Quero, inclusive, parabenizar a equipe da 30ª SICOM através do Capitão Soeiro, onde trouxe mais detalhes sobre este caso. Álvaro, imagina você acordar e, ao sair da sua casa, você perceber que tem uma marca diferenciada no portão. Olha o susto, né? Estranho. No mínimo. Pois bem, Álvaro, pois o homem que foi ontem, após denúncias anônimas, entregue à polícia, era nada mais, nada menos o responsável de demarcar os locais onde estariam o alvo da facção criminosa contrária. Ou seja, ele marcava quem iria morrer, quais seriam as próximas vítimas. Lembrando que a nossa equipe, no sábado,
conseguiu chegar e levar as informações a respeito do homicídio ocorrido contra André Ricardo. Lembrando que durante este caso, nós teríamos ali a informação de que seriam 4 pessoas que teriam supostamente sido sequestradas, dentre elas o André Ricardo, mais uma mulher, 2 mulheres e mais um outro rapaz, caso ocorrido na comunidade venezuelana, ali no bairro Jorge Teixeira 2. Olha, comunidade essa que eu não conhecia, viu, Álvaro? Acabei por conhecer, infelizmente, de forma drástica no último sábado. A nossa equipe fez essa matéria, onde teve como vítima o André Ricardo, e este homem que foi preso ontem, o Estevão, ele seria supostamente um dos autores deste quase quarteto homicídio, né? Que seria o caso, 4 pessoas que seriam mortas, e acabou sendo apenas o André Ricardo. Este fato ocorreu no sábado e a prisão deste suspeito foi feita ontem, através da guarnição da 30ª SICOM, onde, através da captura do aparelho celular, acabou-se por ouvir alguns áudios, onde entre eles estariam ali esclarecidos certos alvos, viu? E ele seria a pessoa que sairia e demarcava, chegava lá e dizia, ó, essa casa aqui tem fulano, então X nela, porque nela a gente tem um alvo. Tá tenso isso, né? Muito tenso, muito tenso. A gente tem que tomar rédea dessa situação aí, né? Exatamente, Álvaro. E o outro caso que nós temos foi ontem. Quero mandar um alô aí para a comunidade Nobre. Primeira vez que a equipe do Site Imediato vai até aquela comunidade, agradecendo a todos que nos receberam muito bem. Infelizmente, a nossa entrada também foi por conta do homicídio de Alessandro de Oliveira Souza, de 29 anos. E o que me chamou a atenção nesse caso, Álvaro, não foi apenas a forma como o Alessandro foi morto, mas a história dele e o momento em que a mãe acabou por ir até o corpo do filho, levantar o papelão e dizer, levanta daí, meu filho, sai desse sol. Meu Deus. Aquilo foi de partir o coração, Álvaro. Foi de partir o coração. Nesse momento, infelizmente, Alessandro teria sido morto por esganadura e também a pauladas. Meu Deus. Terrível, viu? Muito terrível. Fato ocorrido na comunidade Nobre ontem, e que tivemos essa triste visão, onde a mãe... São casos, né, Álvaro, que infelizmente nós trabalhamos nesse meio, mas que não tem como a gente não deixar o nosso lado humano gritar e ver, né? Que só sofrem são os que ficam, né? Verdade. Obrigado, Edila Chaves, pelas informações. Edila continua no plantão essa manhã até 13h, trazendo as principais informações do dia de qualquer ponto da cidade. 8h13. Polícia. Agora sim, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, retomou as aulas 100% presenciais nos 61 municípios do estado nesta quarta-feira. O retorno acontece 1 ano e 6 meses após a suspensão das atividades integrais em toda a rede estadual por conta da pandemia da Covid-19. Ao todo, 370 unidades de ensino e 217 mil estudantes voltam a ter as aulas de segunda a sexta-feira normal nas suas unidades de estudo. Procurador do TCU pede afastamento de presidente da Caixa e do Banco do Brasil. De acordo com Furtado, os presidentes da Caixa e do Banco do Brasil teriam demonstrado que o motor das decisões tomadas na condução das instituições que dirigem possui forte viés político, em afronta ao esperado zelo pelo interesse público e não do governo de plantão. Opoder.com com Bruno Mazieri. Agora vamos conversar agora ao vivo com o meu amigo Bruno Mazieri. O Tribunal de Justiça negou o pedido de revisão criminal do ex-prefeito Adail Pinheiro, lá de Quari, pela condenação por pedofilia. A decisão que foi unânime e em consonância com o parecer do Ministério Público. Não é isso, Bruno? Qual foi o entendimento da Corte em relação a esse pedido de tentar cancelar, digamos assim, a sua condenação por pedofilia? Então, Álvaro, bom dia.
né? Primeiramente, bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira chuvosa, que acordou aí nublada. Então, o ex-prefeito de Poari, Adail Pinheiro, foi condenado lá em novembro de 2014, Álvaro, dentro de uma ação penal, né, que previu a ele aí 11 anos e 10 dias pelos crimes relativos aí à exploração sexual, enfim, a pedofilia, nos artigos 227, 228 e 229. Pois bem, nessa sessão agora de quarta-feira, o Fabrício Parente, que é o advogado do Adail, informou que o STJ diminuiu a pena aplicada para 10 anos e 2 meses e que, por conta disso, haveria necessidade de uma revisão no Tribunal de Justiça do Estado. Porém, o relator do processo, que é o desembargador Abraham Peixoto, observou que na revisão criminal exige um pedido que tem que haver, na verdade, o pedido tem que se enquadrar em uma das taxativas hipóteses descritas nos 3 incisos do Código do Processo Penal, e que, embora não fosse essa situação do processo, optou por conhecê-lo e fazer o julgamento definitivo para evitar recursos. Ou seja, o relator citou que as hipóteses são taxativamente previstas e que não se enquadravam aí no que diz respeito ao Código Penal. O voto dele foi acompanhado pelo desembargador João Simões e por demais presentes por unanimidade nas câmaras reunidas. Na verdade, só para quem não acompanhou o caso entender, o Adail estava tentando anular o seu julgamento por pedofilia porque o desembargador que o julgou na época depois, o desembargador Rafael Romano respondeu a um processo também por pedofilia. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Cada um foi julgado no seu processo e, obviamente, o Adail teve ali, se fosse para ser reconsiderado ou se tivesse alguma influência, na verdade, por serem, digamos assim, terem cometido o mesmo crime, em tese, né, o Rafael Romano teria beneficiado a Adail e não condenado como fez, né? Na verdade, ele a tese era suposta, essa, né? Ele queria dar uma suposta suspeição do desembargador Rafael Romano para tentar aí também anular os seus crimes, já que, enfim, o desembargador Rafael Romano estava envolvido num caso muito semelhante ao dele, mas os desembargadores da Corte Estadual entenderam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a questão do Adail não se enquadrava dentro do Código Penal, e aí optaram e decidiram por continuar aí com a pena de 10 anos e 11 meses do Adail Pinheiro. Bom, de qualquer forma, a situação foi resolvida, né? Assunto encerrado, se ele quiser recorrer, teria que ser aí agora instâncias superiores. Mas vamos lá, agora o assunto que chocou ali algumas pessoas, porque a Prefeitura de Manicoré pretende gastar mais de R$600 mil somente com mecânica, lanternagem e hidráulica de um ônibus. Né? Que ônibus é esse, Bruno, afinal? Então, na verdade, Álvaro, são ônibus escolares, né? A Prefeitura de Manicoré não divulgou a quantidade de ônibus, a gente tentou falar lá, mas não conseguiu nenhum tipo de contato com eles, para saber quantos ônibus e qual período, né, de prestação de serviço seria feito com a empresa que é a Aspen Marques da Costa. Esse é o nome da empresa que vai prestar aí serviços de mecânica, lanternagem, hidráulica e elétrica dos ônibus escolares. E está sendo destinado a verba aí de 630 mil em contrato assinado pelo prefeito do município, o Lúcio Flávio do Rosário. A licitação foi publicada no dia 10 de agosto agora, de 2021, mas só foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas nesta segunda-feira. Além disso, a Prefeitura vai gastar 821 mil com a empresa Belan Veículos Especiais na aquisição de 3 ambulâncias, sendo 2 picapes para transporte de pacientes e um veículo do tipo furgão para atender as necessidades das UBS das zonas rural e urbana daquele município. Ou seja, se a gente juntar aí, já ultrapassa a quantia de mais de 1,5 milhão somente com 3 veículos e aí a prestação de serviço de lanternagem, hidráulica e elétrica para ônibus escolares num período que não é determinado. Olha, a gente precisa saber quantos ônibus tem lá, né, de ônibus escolar. Eu imagino que não seja uma frota tão grande, até porque o município não é tão grande assim. Mas se a gente considerar um ônibus só, é muito dinheiro. Na verdade, 600 mil dá para comprar um ônibus novo, né? Enfim, então... mais de um, eu acho, né? Exatamente. Eu não tenho noção de valor, mas aqui, falando assim, muito
superficialmente, é preciso fazer essas comparações, né? E a sociedade precisa, mas isso é o nosso papel também, né, Bruno? Mostrar isso para a sociedade e cada um toma a sua análise da forma que achar mais conveniente. O que a gente está colocando são valores e aquilo que está sendo aplicado. Não está dizendo aqui efetivamente se há alguma irregularidade ou não, até porque não nos cabe isso. E esse valor, 630 mil, é oriundo do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que é uma verba do governo federal. Certo. Obrigado, Bruno Mazzieri. Álvaro, eu só queria, rapidinho, antes da gente se despedir, quebrando aqui rapidinho o roteiro, para a gente falar um pouquinho dessas paralisações dos caminhoneiros, né? Eu acho que é sempre bom a gente falar. Desde ontem, né, desde o final da tarde de ontem, inúmeras rodovias no país estão sendo fechadas por protestos de caminhoneiros em favor aí do presidente Bolsonaro, pedindo a saída do ministro Alexandre de Moraes, a questão do voto auditável. Enfim, ontem o presidente Bolsonaro, já no final da tarde, início da noite, gravou um áudio pedindo para que os caminhoneiros liberassem as rodovias, porque isso causa um problema gigantesco para a economia e a parte mais afetada disso tudo são as pessoas que estão ali na zona de vulnerabilidade. Os protestos permanecem, inúmeros vídeos circularam na internet, já dizendo, inclusive, que o presidente Bolsonaro tinha decretado estado de sítio, o que não é uma verdade, né? As coisas permanecem como estavam, mas, de fato, aqui no Amazonas, por exemplo, a BR-174 está fechada. Outros 19 estados já aí perceberam que também estão com suas estradas fechadas. Então, a gente vai esperar no decorrer do dia para ver como vai ser o posicionamento do presidente Bolsonaro agora. O que a gente não pode negar é que essas manifestações surgem logo depois do 7 de setembro, né? O presidente Bolsonaro está tendo uma certa dificuldade de dialogar com esses caminhoneiros, pedindo aí para que eles liberem, e a gente acompanha todas essas informações no site opoder.com. Olha, só fazendo uma ressalva, viu, Bruno? Nós mandamos a equipe agora na BR-174, a BR, pelo menos no trecho em que envolve Manaus a Figueiredo, não há mais nenhuma interrupção. O que me parece é que lá no quilômetro 400, lá passando de Roraima, né, há realmente uma interrupção no fluxo de veículos e etc., né, e essa me parece que permanece, né? Mas aqui, Porto Velho também está com interdição. Tá certo, então. Bom, vamos ficar acompanhando, né, Bruno? Acho que é importante, a sociedade brasileira precisa acompanhar esses movimentos, né? E é importante também a gente ressaltar que essa corda esticada, ela não é bom para ninguém, né? Ela não é boa para ninguém, né? Então, a gente só lamenta que a gente tenha chegado nesse nível, né, de tensão. Vamos torcer para que isso não ultrapasse do limite razoável. 8h23. Obrigado, Bruno. Obrigado, Álvaro, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Jornal da Cidade. Nas últimas semanas, o aplicativo Instagram, que é sucesso aí no mundo inteiro, liberou uma série de comunicados contando sobre novidades dentro dessa plataforma. Você que é fã aí do Instagram, essas novidades anunciadas pela empresa é a função de arraste para cima, tão utilizada pelos influenciadores, com mais de 10 mil seguidores no perfil, vai ser liberada agora para todos os usuários, não vai ter mais aquele limite do número de seguidores. Essa é a novidade que a gente vai conversar agora na coluna Geração Digital. Geração Digital, com Bruninho Rodrigues. Bruninho, que é sempre antenado aí as novidades do mundo digital. Bruno, então fala pra gente, quer dizer que o arrasta pra cima agora não vai ser exclusivo só de quem tem 10 mil seguidores, é isso? Oi, Bruno, bom dia. Bruno? Oi, Bruno. Bruno? Alô, bom dia. Agora sim, meu amigo. Quer dizer, então, que agora essa função de arraste para cima não vai ser mais exclusiva de quem tem 10 mil seguidores, é isso? Essa é a informação que a gente recebeu por alguns sites importantes, né, que falam sobre redes sociais, que eles querem explorar mais a questão de novos influenciadores dentro do Instagram,
Então, as novas atualizações, elas vêm justamente para que as pessoas influenciem mais pessoas a baixar o Instagram e competir muito mais com o TikTok. Lembra dessa briga antiga que a gente já vem falando? Eu acho que tem muito eu acho que tem muito a ver aí com o TikTok, né? Quer dizer, esse avanço do TikTok agressivo, né? Que o TikTok fez no mundo digital, pagando para que as pessoas, para quem baixasse o aplicativo, etc., com certeza deve ter incomodado aí a gigante Instagram também, né? Exatamente. Além dessa atualização, nós temos mais algumas atualizações importantes que é para bater de frente justamente com esse avanço, né? O que mais que tem de novidade aí, Bruno? Nós temos aqui mais 4 novidades extremamente importantes. Eu vou falar rapidamente, aí a gente vai aprofundando durante a conversa. A permissão de postagens pelo computador. Só um instantinho, Bruno, pedir pro pessoal baixar um pouco o BG, ele tá muito alto e aí tá atrapalhando aqui o que o Bruno tá falando. Agora sim, vai. Agora as pessoas vão poder postar publicações na rede social Instagram através do computador. Isso era uma exclusividade somente do Facebook, né? A gente não conseguia postar diretamente na rede social Instagram através somente de outros aplicativos. E agora a gente já vai poder, pessoas que trabalham com redes sociais, organizar, né, seu calendário de postagens através dos computadores. Nós temos também os stories com legendas automáticas, que é interessante para falar sobre isso, que é uma questão mais de inclusão também, né? O Instagram está também se atualizando justamente para que pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva se possam se comunicar melhor com a rede social Instagram. Mais possibilidades de conteúdos monetizados. Agora, as pessoas que trabalham com o Instagram vão poder ganhar dinheiro fazendo live dentro da rede social. Pois isso aí é fundamental, né, Bruno? Quem é gestor de conteúdo em redes sociais, até porque a gente enxerga que as redes sociais elas ganham muito com os conteúdos que são gerados, né? Quer dizer, tem muita publicidade paga nos conteúdos e nada mais justo que esses geradores de conteúdo, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, eles têm um ganho, seja o Facebook deu um avanço grande nos últimos meses e o Instagram faltava, né, dar esse impulso aí também para os geradores de conteúdo, né? Isso aí foi anunciado agora em junho, a expectativa é que até dezembro, né, isso já entre em vigor dentro da rede social Instagram. E para finalizar, nada melhor do que o Instagram entre aspas, copiar o que o sucesso do TikTok já vem fazendo, que é um feed vertical de stories, que é basicamente um TikTok dentro do Instagram. Bem o que eles fizeram para competir lá no início com a outra rede social que bombou muito, que foi o Snapchat, com a criação dos stories. Agora eles vão criar uma aba específica somente para stories que passam a relação, que arrasta para cima, no caso, né? Tá, mas só para eu entender, então a diferença desse novo, digamos assim, desse novo Stories é que ele vai para o feed, é isso? Esses vídeos em formato de Stories, eles vão para o feed, é isso? Nós basicamente vamos ter um feed específico somente para Stories, para evitar da gente ficar procurando ali em cima naquelas bolinhas que hoje existem, né, dos Stories. Agora nós vamos ter basicamente uma nova aba, como se fosse um novo Explorer, mais voltado somente para a Stories. Beleza. Bruninho Rodrigues, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Geração Digital com Bruninho Rodrigues. Vamos trazer agora as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje a gente vai falar sobre o valor do quilo do açúcar, que está com preço mínimo no valor de R$ 2,10 em um mercadinho no bairro da Compensa e com o preço máximo de R$ 3,49 aqui no bairro São Lázaro. Olha só, aí na tela você acompanha os preços registrados no site Busca Preço da Cefaz. É muito simples, né? Você acessa o endereço, digita o produto que você quer saber e aí automaticamente o site já traz para você o resultado dos valores que estão sendo praticados no comércio. Então aí tem inclusive a localização, tem o endereço desse comércio, então você pode efetivamente fazer compras de produtos a um preço bem mais em conta. Todos os lugares que emitem a nota fiscal amazonense estão catalogados aí no site Busca Preços da Cefaz. Jornal da Cidade.
Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, que é a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro aplicativo que vai aparecer é aí o da nossa rádio. Essa imagem aí que você está vendo na sua tela aqui do meu lado. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato de segunda a sexta. De 11 horas da manhã, a gente tem o Imediato e o Povo com Edila Chaves. E de segunda a sexta também, às 4 horas da tarde, tem o Manaus 90 com o repórter policial Eudógio Gonçalves. Às quartas-feiras, às 20 horas, você acompanha o Cidadania e Justiça. E aos sábados, à 1 hora, tem o programa Estação Animal. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado, teve também a transmissão e operação de áudio de Gabriel Corado e John Wendell, produção e edição de Rabesh Mayan e Sara Araújo, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia a todos vocês e a gente se encontra aqui amanhã, no mesmo horário, às 7h30. Até lá.